O CEO milionário estava jantando com sua noiva quando duas garotinhas se aproximaram e disseram: "Você é nosso pai." E o restaurante congelou. O champanhe era italiano, o violinista tocava Vivaldi, e o anúncio de noivado de Daniel Pacheco estava prestes a se tornar o desastre mais espetacular de sua vida. A Cantina Bela não era apenas cara, era exclusiva da forma como só dinheiro antigo entendia. Reservas exigiam contatos que dinheiro algum poderia comprar. Um único jantar custava o que a maioria das pessoas ganhava em uma semana. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre toalhas brancas onde a elite da cidade discutia negócios de milhões. Naquela noite, Daniel havia reservado a melhor mesa junto à janela, com vista para a cidade brilhante. Beatriz Cardoso sentava-se à sua frente, seu novo anel de noivado captando a luz das velas enquanto ria de algo que ele tinha dito. Em exatamente 2 horas, eles se levantariam e anunciariam o noivado para o salão. As colunas sociais já estavam preparando sua cobertura. Tudo era absolutamente perfeito. Então 2 garotinhas apareceram ao lado de sua mesa. Tinham talvez 6 anos, lindas de partir o coração em vestidos lilás iguais, cachos escuros emoldurando olhos castanhos sérios que carregavam uma intensidade além de sua idade. Ficaram ali de mãos dadas, encarando Daniel com um foco que fez a taça de champanhe dele congelar a meio caminho dos lábios. O violinista continuou tocando, completamente alheio ao fato de que o mundo estava prestes a desabar. "Você é nosso pai." Disseram em um uníssono perfeito e ensaiado. O restaurante não ficou em silêncio imediatamente. Foi gradual, como dominós caindo em câmera lenta. As conversas morriam mesa por mesa enquanto as pessoas se viravam para assistir esse drama inesperado se desenrolar. Celulares começaram a surgir de bolsas de grife e bolsos de terno. O sorriso radiante de Beatriz desapareceu tão completamente que parecia nunca ter existido. A garganta de Daniel se fechou por completo. Sua mente ficou totalmente em branco, exceto por um pensamento desesperado: "Isso não pode estar acontecendo." Como é que é? A voz de Beatriz poderia ter congelado o champanhe em pleno despejo. "O que você acabou de dizer?" Mas as garotas não estavam olhando para ela. Olhavam para Daniel com olhos que pareciam conhecê-lo intimamente, embora ele nunca estivesse visto antes na vida. Exceto que ele já tinha visto aqueles olhos todas as manhãs no espelho, em todas as fotos de infância de si mesmo. Eram seus olhos olhando de volta para ele em 2 rostinhos que ele não reconhecia. "Meninas, venham aqui." A voz era calma, poderosa, dolorosamente familiar de um jeito que fez o coração de Daniel parar completamente. Amanda Jasmine caminhou em direção à mesa, e Daniel esqueceu como respirar. Ela estava mais bonita do que ele lembrava, e ele tinha passado 7 anos tentando desesperadamente esquecer o quanto ela era bonita. O tempo a havia refinado, transformado a brilhante estudante de pós-graduação que ele tinha amado em uma mulher que dominava o espaço sem nem tentar. Ela vestia um terno de grife cinza chumbo que provavelmente custava mais que o carro dele, brilhantes nas orelhas captando a luz, seu cabelo natural em tranças elegantes que emolduravam perfeitamente seu rosto. Ela atravessou o restaurante com o tipo de confiança que faz as pessoas se afastarem instintivamente. A julgar pelos murmúrios que se espalhavam pela Cantina Bela como ondas, as pessoas a reconheciam. Pessoas importantes. Pessoas poderosas. Pessoas que realmente importavam naquela cidade. "Olá, Daniel." A voz dela era perfeitamente firme, completamente controlada, sem nenhuma emoção a colorindo. Profissional, distante, absolutamente devastadora. "Beatriz." Beatriz se levantou tão rápido que a cadeira raspou ruidosamente no piso caro. "Quem diabos é você?" Amanda sorriu, mas não havia calor nenhum nele. Não era exatamente cruel, apenas factual, como se estivesse afirmando algo que todos já deveriam saber. "Eu sou a mulher que Daniel amou antes de você existir na vida dele. Estas são as filhas que ele abandonou quando eu disse a ele que estava grávida, há 7 anos. Ela colocou as mãos nos ombros das garotas com amor evidente e proteção feroz. "Larissa, Thalita, digam olá ao seu pai." "Olá." Elas disseram educadamente, como quem foi ensinado por alguém que valorizava bons modos.
O mundo de Daniel inteiro virou completamente do avesso. Filhas. Suas filhas. 7 anos atrás, a gravidez de que ele tinha fugido como um covarde, o futuro que ele tinha sido demasiado aterrorizado para enfrentar. Elas eram reais. Elas existiam. Estavam paradas ali, na frente dele. Isso é completamente insano, Beatriz sibilou, o rosto ficando vermelho de fúria. Daniel, diga a ela que isso é algum tipo de erro terrível. Diga a ela. É verdade. As palavras saíram antes que Daniel pudesse impedi-las, antes que ele pudesse pensar, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa além de dizer a verdade absoluta que estava olhando diretamente para o seu rosto. Amanda, eu não sabia que você estava na cidade. Eu não sabia que você as tinha mantido. Eu não sabia. O quê? Que eu mantive minhas filhas. O riso de Amanda foi suave e cortante ao mesmo tempo. Claro que você não sabia. Você trocou seu número 2 dias depois que eu te disse que estava grávida. Você se mudou para outra cidade em uma semana. Você se certificou absolutamente de que eu não pudesse te encontrar, não pudesse te contatar, não pudesse te contar nada sobre essas crianças que você ajudou a criar. O restaurante definitivamente estava assistindo agora. Celulares estavam absolutamente saindo dos bolsos. Daniel viu múltiplos flashes de câmera. Alguém provavelmente estava transmitindo esse desastre em tempo real. Até a manhã seguinte, isso estaria em todo lugar. Sua reputação, seu noivado, sua vida cuidadosamente construída estava implodindo em tempo real, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Beatriz agarrou sua bolsa cara com as mãos tremendo. Eu estou indo agora mesmo. Daniel, não se atreva a me seguir. Não se atreva a me ligar. Não me contate nunca mais. Estamos completamente acabados, terminados, para sempre. Ela saiu furiosa, os tacos batendo furiosamente no piso. Daniel quase não notou. Não conseguia parar de olhar para Larissa e Thalita, suas filhas, completas estranhas com os olhos dele, e para o belo sorriso de Amanda, e para toda uma vida que ele tinha perdido. Elas eram perfeitas. Elas eram reais. Elas existiam no mundo, e ele não tinha tido a menor ideia. Não precisamos de nada de você, Amanda continuou, sua voz alcançando o suficiente para que as mesas próximas ouvissem cada palavra devastadora. Eu só queria que minhas filhas vissem seu rosto uma vez. Elas têm perguntado sobre você há meses, querendo saber como você é, que tipo de homem é o pai delas. Eu pensei que elas mereciam saber a verdade. Eu pensei que elas mereciam ver o homem que escolheu o medo em vez da família, que fugiu em vez de ficar, que provou que biologia absolutamente não faz de você um pai. As palavras caíram como golpes físicos. Daniel sentiu cada uma delas. Amanda, por favor. A voz dele rachou completamente. Podemos conversar em algum lugar privado? Posso explicar? Eu preciso. Explicar o que exatamente? Que você era jovem. Que você estava com medo. Que você não estava pronto. A voz de Amanda suavizou um pouco, o que de alguma forma tornou tudo ainda pior. Eu sei tudo isso, Daniel. Eu sabia disso então. Mas eu também era jovem. Eu também estava com medo. Eu também não estava pronta. E de alguma forma fiquei assim mesmo. De alguma forma eu dei um jeito. De alguma forma construí uma vida completa para elas enquanto você construía uma vida que fingia que elas não existiam. Ela se agachou ao nível das garotas, as mãos gentis em seus ombros. Digam tchau para o Daniel, meus amores. Tchau, Daniel, elas disseram naquele mesmo uníssono perfeito que quebrou algo fundamental dentro dele. Espera. Por favor, só espera um minuto. Daniel se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás com um estrondo que fez metade do restaurante pular. Por favor, só espera. Amanda olhou para ele com olhos que uma vez o amaram completamente, incondicionalmente, com tudo o que tinham. Olhos que agora não guardavam nada além de uma calma indiferença, o que era de alguma forma pior do que ódio. Eu esperei 7 anos,
Daniel. Esperei pela gravidez completamente sozinha. Esperei pelo parto completamente sozinha. Esperei pelas noites sem dormir e pelos primeiros passos e primeiras palavras e cada marco. Já cansei de esperar você ficar pronto para ser pai. Ela tomou as mãos das garotas e caminhou em direção à saída com postura perfeita e dignidade absoluta. Os pés de Daniel se moveram antes que o cérebro entendesse. Amanda, espera. Por favor, só para por um segundo. Ela pausou na porta, virou-se lentamente. Por exatamente 3 segundos, algo cintilou em seus olhos. Dor, talvez. Memória, possivelmente. Algo que ele não conseguia identificar, mas que desesperadamente queria entender. Mamãe, por que ele está chorando? A voz de Talita era tão pequena, tão inocente. Por que ele está triste, meu bem? Nós o deixamos triste? Não, querida. As próprias escolhas dele o deixaram triste. Lembre-se disso sempre. Elas saíram. Apenas caminharam para a noite como se nunca tivessem estado ali. Daniel ficou parado no centro absoluto da cantina bela. Cada celular no restaurante apontado diretamente para ele. Beatriz indo para sempre. Seu noivado completamente destruído. E seu passado de pé no estacionamento com 2 filhas cuja existência ele nem sabia até 5 minutos atrás. Um homem na mesa ao lado assoviou baixo. Sabe quem era ela, né? Amanda Jasmine. Ela é dona da Pigarreia. Jasmine Tech Global. Vale $500 milhão, no mínimo. Construiu a empresa toda do absoluto zero. Mais bem-sucedida do que você jamais será, Pacheco. E você a teve e a jogou fora. Absolutamente incrível. Daniel quase não ouviu. Estava observando pela janela enquanto Amanda colocava o cinto de segurança nas garotas em um Tesla preto com eficiência ensaiada. Os movimentos dela cuidadosos e amorosos. Ela olhou para trás uma vez, viu observando pelo vidro, manteve o olhar dele por exatamente 2 segundos. Então ela foi embora, as luzes traseiras desaparecendo no trânsito. O celular dele começou a explodir com notificações. O nome de Beatriz piscando repetidamente. Sua assessora de imprensa ligando freneticamente. Sua mãe. Seu sócio. Os blogs de sociedade já estavam postando. Ele podia sentir acontecendo em tempo real. Daniel Pacheco tem família secreta revelada na Cantina Bela. Magnata da tecnologia Amanda Jasmine confronta ex que a abandonou. Pai ausente vale menos que a mãe solo que ele abandonou. Daniel afundou de volta na cadeira. O champanhe tinha ficado completamente quente. As velas estavam se consumindo até o fim. O violinista tinha parado de tocar. Sua noite perfeita, sua vida perfeita, seu futuro perfeito tinha se tornado um pesadelo que ele absolutamente merecia. Não, não um pesadelo. Pesadelos não eram reais. Isso era um acerto de contas porque em algum lugar nessa cidade agora, suas filhas estavam fazendo perguntas à mãe sobre o homem que tinha chorado ao vê-las. Em algum lugar nessa cidade, a mulher que ele tinha amado e destruído e abandonado tinha construído um império que fazia sua própria empresa parecer pequena e insignificante. Em algum lugar nessa cidade existia uma vida completa, uma família completa, um futuro completo que deveria ter sido dele e não era porque ele tinha sido covarde demais para ficar. O garçom se aproximou nervosamente. Senhor, devo trazer a conta? Daniel assentiu sem falar. Sua mão tremeu enquanto assinava o recibo. Sua assinatura quase ilegível. Ao se levantar para ir, ele notou algo que tornou tudo exponencialmente pior. O cartão de reserva na mesa ao lado da sua. Reservado para Jasmine, mesa de 3. A mesa onde Amanda e as garotas tinham sido sentadas antes de se aproximarem dele. Ela estivera ali o tempo todo. Tinha se sentado a 5 metros de distância observando-o com Beatriz. Observando-o celebrar um noivado com outra mulher.
Ela tinha planejado esse momento, escolhido deliberadamente, orquestrado sua destruição com precisão cirúrgica, e de alguma forma isso tornava tudo muito pior e muito melhor simultaneamente, porque Amanda Jasmine não era a mãe solteira desesperada que ele tinha deixado para trás 7 anos atrás. Ela era uma mulher poderosa o suficiente para entrar no restaurante mais exclusivo da cidade, sentar-se perto o bastante para observar o ex-amante sem que ele nem percebesse, e escolher o momento exato perfeito para despedaçar completamente o mundo dele. Ela não precisava dele. Ela nunca tinha precisado dele. E essa verdade atingiu Daniel mais forte do que qualquer outra coisa que aconteceu naquela noite terrível, perfeita, devastadora. A mensagem de Beatriz chegou à meia-noite, curta e absolutamente brutal. Não me contate. Não explique. Não se desculpe. Não exista na minha vida. Estamos acabados para sempre. Daniel sentou-se em seu cobertura no centro, ainda vestindo o terno da cantina bela com seu lenço de bolso perfeito e os botões de punho que custavam mais do que Amanda provavelmente gastava em compras de mercado em um mês, 7 anos atrás. A vista de suas janelas do piso ao teto mostrava a cidade se estendendo abaixo, 1 milhão de luzes representando 1 milhão de vidas que não estavam, no momento, implodindo de forma espetacular. Seu celular não parava de vibrar. Notificações continuavam chegando como punhos físicos. Hashtags estavam se formando. Artigos de opinião estavam sendo escritos em tempo real por pessoas que nunca o tinham conhecido. Mulheres com quem ele nunca tinha falado o estavam chamando de todos os nomes imagináveis, e, honestamente, homens também. Sua assessora de imprensa tinha enviado 19 mensagens cada vez mais frenéticas, todas basicamente variações de "eu me ligue imediatamente antes que isso piore". Ele não ligou para ninguém. Não conseguia. Sua voz não funcionava direito. Ele serviu um bourbon caro que não ia beber de fato e deixou-se lembrar do que tinha passado 7 anos tentando desesperadamente esquecer. 8 anos atrás, uma conferência de tecnologia em São Paulo, quando ele tinha 27 anos e era ambicioso, mas completamente sem direção, trabalhando para uma startup que faliria espetacularmente em 18 meses. Ela estava apresentando sobre ética em inteligência artificial e viés algorítmico, sua paixão fazendo o auditório inteiro se inclinar para a frente nas cadeiras. Amanda Clark, dizia o crachá. Estudante de pós-graduação trabalhando em seu doutorado, futura gênia, a mulher mais bonita que ele já tinha visto em toda a vida. Ele a abordou depois da apresentação, gaguejou em uma apresentação que provavelmente o fez parecer um completo idiota. Ela sorriu aquele sorriso que poderia iluminar salões inteiros e perguntou se ele realmente se importava com ética e inteligência artificial ou só queria o número dela. Ambos, ele admitiu com total honestidade. Definitivamente ambos. Ela riu e escreveu o número dela no programa da conferência com uma caneta que tinha pegado de alguém por perto. O primeiro encontro deles durou 14 horas direto. Café às 9 horas da manhã se transformou em almoço, se transformou em caminhar por São Paulo conversando sobre absolutamente tudo. Ela era mais inteligente que ele, mais divertida que ele, mais apaixonada pelo trabalho dela do que ele jamais tinha sido por qualquer coisa na vida. Quando ela olhava para ele, ele se sentia como se pudesse se tornar o homem que ela parecia ver quando sorria. Eles se apaixonaram do jeito que as pessoas fazem quando são jovens e estúpidas e absolutamente convencidas de que encontraram a única pessoa no mundo inteiro que realmente as entende completamente, desesperadamente, terrificantemente, para sempre. Amanda o fazia querer ser melhor em tudo. Ela desafiava a cada pensamento preguiçoso que ele tinha, apoiava a cada sonho ambicioso, amava-o de um jeito que parecia finalmente voltar para casa depois de estar perdido a vida toda. Por 2 anos incríveis, eles construíram algo bonito juntos. Ela se graduou com notas perfeitas, começou a trabalhar na ideia de sua startup sobre desenvolvimento ético de inteligência artificial. Ele se mudou para uma empresa melhor, começou a realmente subir em vez de apenas flutuar. Eles falavam sobre casamento constantemente, sobre filhos que teriam um dia, sobre comprar uma casa com uma cozinha grande porque Amanda amava cozinhar e alimentar as pessoas que ela amava. Então ela engravidou, completamente sem planejamento, totalmente inesperado.
Ela o tinha sentado em seu pequeno apartamento compartilhado com seus móveis de segunda mão e plantas que ela mantinha vivas por pura força de vontade, suas mãos tremendo levemente, e contou a verdade. Ela estava grávida, 8 semanas. Ela ia manter o bebê, não importava o que. Ele podia escolher ficar ou ir, mas ela precisava que ele escolhesse claramente e rapidamente. Daniel tinha olhado para ela sentada ali, para a mulher que ele amava mais do que respirar, aterrorizada e esperançosa e forte ao mesmo tempo, e sentiu absolutamente nada além de pânico puro, avassalador. O pai de Daniel tinha saído de casa quando Daniel tinha 5 anos. Apenas saiu numa terça-feira aleatória de manhã e nunca voltou, nunca ligou, nunca enviou dinheiro, nunca reconheceu a existência de Daniel novamente. A mãe de Daniel o tinha criado completamente sozinha, lutando com 2 empregos e exaustão constante, e ele a tinha visto se quebrar lentamente sob o peso impossível da maternidade solo. Ele tinha prometido a si mesmo, aos 10 anos, que nunca faria uma mulher passar por isso, que nunca se tornaria seu pai, que nunca abandonaria seus próprios filhos da forma como tinha sido abandonado. Então, quando Amanda lhe disse que estava grávida, tudo que Daniel conseguia pensar era: eu vou fracassar. Vou machucá-las pior do que se nunca tivesse estado ali. Eu vou embora eventualmente, porque é isso que os homens da minha família fazem. Melhor ir agora, rápido e limpo, do que destruí-las lentamente ao longo dos anos. Eu não posso fazer isso, ele tinha dito, as palavras parecendo vir da boca de outra pessoa. Sinto muito. Eu simplesmente não posso. O rosto de Amanda tinha desmoronado como se ele a tivesse golpeado fisicamente. Daniel, por favor. Podemos resolver isso juntos. Podemos. Eu não estou pronto. Eu nunca vou estar pronto. Sinto muito. Ele tinha saído naquela noite com uma mala, trocado o número na manhã seguinte, mudado para outra cidade até o fim da semana. Tinha fugido como o covarde absoluto que era, completamente convencido de que estava livrando-as de seu fracasso inevitável como pai e parceiro, exceto que ele fracassou assim mesmo, só que mais rápido, só que mais cruelmente. O celular de Daniel tocou, despedaçando a memória dolorosa. Sua mãe. Ele quase não atendeu, quase deixou ir para a caixa postal, mas atendeu. Daniel Michael Pacheco. A voz dela era pura fúria misturada com puro desespero. Me diz que isso é uma mentira cruel. Me diz que você não abandonou a Amanda quando ela estava grávida dos seus filhos. Mãe, eu. Aquela menina doce, brilhante. Eu a amava como minha própria filha. Você a trouxe para a ceia de Natal e ela fez a torta de batata doce da minha avó de memória depois que eu mencionei isso uma única vez. E eu pensei, finalmente, meu filho encontrou alguém digna dele, alguém que poderia fazê-lo verdadeiramente feliz. E você a deixou grávida. Eu estava com medo. O papai nos deixou e eu fiquei aterrorizado de me tornar ele e eu pensei. Você foi covarde. Seu pai foi covarde, destruiu nossa família, e eu te criei melhor que isso e você se tornou ele assim mesmo. Você se tornou exatamente o que jurou a vida inteira que nunca seria. As palavras atingiram como violência física, porque eram completa, devastadoramente verdadeiras. Eu sei, Daniel sussurrou. Mãe, eu sei. Sinto muito. Ela estava chorando agora, sua voz se quebrando. Aquelas garotinhas, minhas netas, minhas próprias netas, e eu perdi 7 anos inteiros das vidas delas porque meu filho era fraco demais para enfrentar seu medo. Você entende o que roubou delas, de mim, da Amanda, de você mesmo? Eu entendo agora. Não, você não entende. Você não pode entender até ter vivido isso. Então me ajuda a entender, por favor, mãe. Não há nada para entender, exceto isso. Você se desculpa com a Amanda. Você se desculpa com aquelas crianças. E então você passa cada dia pelo resto da sua vida miserável tentando corrigir isso. É tudo que você pode fazer agora. É sua única opção. Ela desligou. O silêncio depois pareceu absolutamente enorme. As mãos de Daniel tremeram enquanto pousava o celular cuidadosamente. Corrigir. Como alguém corrigia 7 anos de ausência completa?
Como alguém arrumava esse tipo de dano fundamental? Seu e-mail apitou alto. O presidente do conselho. Reunião de emergência amanhã de manhã, 9 horas em ponto. O incidente na Cantina Bela tem os investidores extremamente preocupados com seu julgamento e a reputação da empresa. Esteja preparado. Outro e-mail chegou imediatamente. Um grande cliente cancelando seu contrato multimilionário. Não podemos estar associados a esse tipo de pesadelo de relações públicas. Considere nosso acordo encerrado com efeito imediato. Outro e-mail. Outro. Continuavam chegando como golpes. Quando o sol se levantou sobre a cidade em tons de rosa e dourado, Daniel tinha perdido 3 grandes contratos, no valor de milhões de dólares. Seu noivado, o respeito de sua mãe, e cada ilusão de que ele poderia, de alguma forma, escapar das consequências para sempre. Ele abriu o site da empresa de Amanda com as mãos tremendo. Jasmine Tech Global. A página inicial a mostrava falando em uma grande conferência internacional, dominando o palco como se tivesse nascido para isso. A página sobre o tinha sua biografia completa, e lê-la era absolutamente espantoso. Doutorado concluído enquanto estava grávida de gêmeas. Empresa fundada quando as garotas tinham apenas 2 anos. Agora uma líder reconhecida em desenvolvimento ético de inteligência artificial, com grandes contratos governamentais e clientes da Fortune 500. Premiações, reconhecimento, sucesso que fazia as próprias conquistas dele parecerem pequenas e vazias e sem sentido. Ela tinha feito tudo o que eles sonhavam fazer juntos. Sem ele. Apesar dele. Melhor sem ele do que jamais teria sido com ele. Daniel fechou o laptop e observou o sol nascer sobre uma cidade que agora parecia completamente estranha. Em algum lugar lá fora agora, Amanda provavelmente estava fazendo café da manhã para Larissa e Thalita, lendo para elas, preparando-as para o que quer que crianças de 7 anos fizessem nas manhãs de domingo depois de destruir a vida do pai ausente, vivendo uma vida completa, bonita, da qual ele nunca faria parte. Seu celular vibrou com um alerta de notícia. Jasmine Tech Global ganha grande contrato governamental de 200 milhões, derrotando a Pacheco Tecnologia na licitação final. Daniel realmente riu alto. Um som quebrado, amargo, que ecoou em sua cobertura vazia. Ela nem estava tentando destruí-lo. Ela era simplesmente melhor nos negócios, na vida, em absolutamente tudo que realmente importava, e ele tinha tido o amor completo dela uma vez, tinha-o tido nas mãos como algo precioso e insubstituível, e tinha jogado fora porque estava aterrorizado demais para acreditar que realmente o merecia. A menos que... O pensamento era pequeno e desesperado e provavelmente completamente tolo. A menos que ele pudesse, de alguma forma, impossivelmente, encontrar um jeito de recuperá-lo. Não o amor dela. Ele absolutamente não merecia isso e provavelmente nunca mereceria. Mas talvez algum pequeno canto da vida delas. Talvez uma chance de conhecer suas filhas. Talvez uma oportunidade de provar que não era o homem que fugiu, não era seu pai, não era o covarde que a internet inteira agora sabia que ele era. Era provavelmente uma esperança tola, quase certamente impossível, mas a esperança tola era infinitamente melhor que nenhuma esperança. E Daniel Pacheco não tinha absolutamente mais nada na vida além de esperança. A reunião de emergência do conselho parecia como caminhar para sua própria execução. Às 9 horas em ponto, Daniel sentou-se na cabeceira da mesa de conferência onde tinha se sentado centenas de vezes antes, e a sala parecia completamente alienígena. 5 membros do conselho o encaravam com expressões variando de profunda decepção a evidente repugnância. O rosto do presidente era granito absoluto. Juliana, a CFO que tinha sido aliada e apoiadora de Daniel por anos, nem conseguia olhá-lo diretamente. Sua vida pessoal está afundando ativamente o preço de nossas ações, disse o presidente sem nenhum preâmbulo ou educação. Os investidores estão assustados. Grandes clientes estão saindo em massa. Daniel, precisamos ter uma conversa muito séria sobre seu futuro imediato nesta empresa. Daniel ajeitou a gravata inutilmente, um hábito nervoso. Eu entendo que a percepção é desafiadora agora, mas acredito. A percepção? Juliana finalmente olhou para ele,
e seus olhos eram gelo absoluto. Daniel, você abandonou 2 crianças, 2 garotinhas. Isso não é percepção. Isso não é um problema de relações públicas. Isso é seu caráter fundamental como ser humano. Eu era jovem quando aconteceu. Cometi um erro terrível que lamento profundamente. Amanda Jasmine também era jovem, ela o cortou bruscamente. Ela construiu uma empresa que vale 10 vezes o que a nossa vale enquanto criava gêmeas completamente sozinha. Ela conseguiu o doutorado. Ela mudou uma indústria inteira. Enquanto isso, você tem vivido às custas de um sucesso precoce por anos, e, francamente, todos nós temos sido educados demais para dizer isso em voz alta até este momento. As palavras ficaram pairando no ar como fumaça depois de uma explosão. O presidente deslizou uma pasta grossa pela superfície polida da mesa. Isso não é só sobre o que aconteceu na Cantina Bela ontem à noite. Temos conduzido uma auditoria minuciosa das finanças da empresa nos últimos 5 anos. Os números são ruins, Daniel. Muito, muito ruins. Daniel abriu a pasta com mãos que não paravam de tremer. Tinta vermelha em todo lugar. Perdas que ele tinha ignorado, ou racionalizado, ou simplesmente não notado enquanto estava ocupado demais vivendo seu estilo de vida caro. Investimentos ruins feitos enquanto estava distraído. Contratos que ele tinha negociado pessoalmente e que custaram milhões à empresa. Decisões tomadas por pura vaidade em vez de estratégia real. Ele tinha estado fracassando sistematicamente por anos. Apenas tinha estado arrogante e absorto demais para notar ou se importar. Estamos com 4 milhões de dólares de dívida, disse Juliana baixinho. Precisamente. Sua má gestão tem sido sistemática e contínua. Você tem vivido além das possibilidades da empresa, tomando decisões consistentemente ruins, se escondendo atrás de carisma e contatos em vez de realmente fazer o trabalho. Não estamos demitindo você, o presidente continuou com paciência obviamente forçada. Estamos dando a você a oportunidade de sair voluntariamente. Aceitar um pacote de indenização razoável, deixar que tragamos nova liderança para salvar o que ainda for salvável antes que seja tarde demais. Daniel olhou em volta da mesa para pessoas que tinha considerado amigos e colegas e parceiros por anos. Pessoas com quem tinha celebrado vitórias, planejado estratégias, construído algo significativo. Nenhuma única pessoa encontraria os olhos dele agora. Quando? Sua voz parecia pertencer a um completo estranho. Fim do mês. 4 semanas, exatamente. Faremos um anúncio conjunto sobre buscar mutuamente outras oportunidades. Manteremos profissional e relativamente limpo para todos os envolvidos. Daniel se levantou em pernas que pareciam completamente pouco confiáveis. Eu entendo completamente. Ele saiu da Pacheco Tecnologia sabendo que era uma de suas últimas vezes como CEO, e o peso de seu fracasso abrangente se instalou sobre ele como algo físico pressionando seus ombros. Na garagem, sentado solo em seu carro caro que provavelmente não conseguiria manter por muito mais tempo, Daniel ligou para o consultório de sua terapeuta com as mãos tremendo. Eu preciso de uma consulta. Situação de emergência. Hoje, se houver qualquer possibilidade. A doutora Ribeiro, milagrosamente, tinha um cancelamento às 16 horas. Daniel dirigiu até lá em completo torpor e, quando finalmente se afundou na cadeira familiar de seu consultório calmo e neutro, algo dentro dele se rompeu completamente. Eu sou meu pai, ele disse, e começou a chorar pela primeira vez desde que era criança. Eu fugi da minha família exatamente como ele fez. Fracassei em tudo que realmente importava. Sou exatamente o que jurei a vida toda nunca me tornar. A doutora Ribeiro, uma mulher serena na faixa dos 50 anos que tratava a ansiedade e os problemas de comprometimento de Daniel havia 2 anos, inclinou-se para a frente com atenção focada. Daniel, por que você realmente fugiu há 7 anos? No fundo, do que você realmente tinha medo? De falhar com elas. De ser um pai terrível. De machucá-las pior ficando e tentando do que simplesmente indo embora de forma limpa. Então você decidiu machucá-las indo embora, em vez disso.
Você escolheu a certeza de causar dor imediata em vez da mera possibilidade de causar dor mais tarde. Daniel se encolheu como se ela o tivesse golpeado fisicamente. Sim, exatamente isso. E agora, o que você quer agora, neste exato momento? Nem sei mais. Eu só preciso vê-las de alguma forma. Eu preciso saber que elas estão realmente bem sem mim em suas vidas. Elas estão bem, Daniel. A Amanda se certificou absolutamente disso. Ela deu a elas tudo o que precisavam e mais. Eu sei. É isso que me destrói por dentro. Elas não precisaram de mim. Nunca precisaram de mim. É isso que dói mais? Ou dói mais o fato de elas terem prosperado completamente sem você? De sua ausência não tê-las destruído da forma como a ausência do seu pai destruiu você? Daniel ficou sentado com aquela pergunta por um longo momento. Deixou penetrar profundamente. A verdade era feia, egoísta e completamente precisa. Ambos, ele finalmente admitiu baixinho. Eu queria ser necessário para alguém. Eu queria importar fundamentalmente para a vida de alguém. E eu joguei fora as únicas pessoas que poderiam ter me feito importar dessa forma. E agora não sou nada para ninguém. Apenas um covarde que todos agora podem ver claramente. Você não é nada, Daniel. Mas você está sofrendo de formas que não têm absolutamente nada a ver com a Amanda ou suas filhas. Você tem fugido de si mesmo a vida adulta inteira. Eles conversaram por 90 minutos em vez dos habituais 50 agendados. Sobre o abandono do pai dele, como isso tinha moldado fundamentalmente cada relacionamento que Daniel havia tentado desde a infância. Sobre medo e intimidade. E o jeito como Daniel tinha passado décadas simultaneamente desejando uma conexão profunda enquanto sabotava ativamente qualquer possibilidade de alcançá-la. Sobre a diferença crucial entre ser vítima do seu passado e ser permanentemente definido por ele. Quando Daniel finalmente saiu do consultório da doutora Ribeiro, ele não se sentiu melhor exatamente, mas se sentiu mais claro de alguma forma. Como se uma névoa espessa tivesse levantado o suficiente para realmente ver a paisagem real de sua destruição. Ele dirigiu até a sede corporativa de Amanda sem planejar conscientemente. Apenas precisava ver com seus próprios olhos. Precisava entender o que ela tinha construído enquanto ele construía nada além de seu próprio ego vazio. O prédio era genuinamente impressionante sem ser ostentoso ou exibicionista. Vidro e aço modernos, linhas arquitetônicas limpas, o tipo de design que falava de sucesso real sem gritar sobre isso desesperadamente. O saguão era visível da rua através de enormes janelas do piso ao teto. Elegante, profissional, repleto de funcionários que pareciam genuinamente felizes por estarem ali. Então Daniel as viu através do vidro, e seu coração parou completamente. Larissa e Thalita, claramente visíveis através das paredes de vidro do segundo andar, sentadas em uma sala confortável de canto fazendo lição de casa em uma mesinha desenhada exatamente para crianças. Uma mulher que parecia uma babá profissional as supervisionava com cuidado, mas elas pareciam completamente contentes e focadas. Felizes, até. Estavam se ajudando com algo, as cabeças próximas, rindo do que quer que crianças riam quando se sentem seguras e amadas. E então Amanda entrou naquela sala, e Daniel viu os rostos de suas filhas se iluminarem absolutamente como o amanhecer. Ela se agachou imediatamente, abraçou as duas com força, checou a lição de casa delas com interesse evidente e orgulho genuíno. Ela parecia exausta, mas fundamentalmente feliz, completa, inteira de um jeito que Daniel nunca tinha conseguido ser. Ela tinha construído isso, uma empresa inteira, uma família completa, uma vida plena, enquanto ele construía nada além de seu próprio colapso eventual. Amanda olhou para cima de repente, como se algum instinto profundo lhe dissesse que estava sendo observada. Os olhares dele se encontraram através de duas camadas de vidro espesso e 15 metros de distância física que poderiam muito bem ser quilômetros. Por exatamente 3 segundos, eles apenas se encararam através daquela lacuna impossível. Daniel viu algo cintilar na expressão dela, reconhecimento, memória, algo mais que ele não conseguia identificar. Então Amanda se virou deliberadamente e disse algo às garotas. Elas reuniram suas coisas eficientemente, rotina ensaiada.
Daniel as viu saírem da sala juntas, Amanda segurando as duas mãozinhas. As três delas, uma unidade completa que nunca tinha precisado dele e nunca precisaria. Ele entendeu algo absolutamente fundamental naquele momento. Ele podia ficar ali para sempre observando a vida que deveria ter tido através do vidro como algum fantasma. Ou podia realmente fazer algo real sobre isso. Não grandes gestos ou jogar dinheiro no problema ou contar com carisma, apenas o trabalho difícil, sem glamour, de aparecer consistentemente. Por quanto tempo fosse necessário, por mais que dolesse, por mais impossível que parecesse. Daniel tirou o celular e encontrou o número do escritório de Amanda listado publicamente no site da empresa. Ele não ligou, ainda não. Não estava nem remotamente pronto para aquela conversa, mas estaria. Tinha que estar, porque a alternativa era passar o resto da vida do lado de fora olhando para uma família que devia ter sido sua. E Daniel Pacheco estava finalmente, cansado de fugir das coisas difíceis. O galá da Fundação de Educação Infantil não era apenas mais um evento de caridade. Era precisamente onde a elite da cidade se reunia anualmente para se sentir bem consigo mesmo enquanto escrevia cheques convenientemente dedutíveis do imposto. Os bilhetes custavam $5.000 cada. A lista de convidados parecia um diretório exclusivo de poder concentrado e riqueza antiga. Daniel não tinha planejado comparecer. Tinha comprado os bilhetes meses atrás, quando ainda estava felizmente noivo de Beatriz, quando sua vida ainda fazia algum tipo de sentido. Mas a Fundação de Amanda era a patrocinadora principal este ano. O nome dela aparecia proeminentemente no convite elegante em caligrafia cursiva. Então Daniel foi, sabendo que provavelmente era uma péssima ideia. Ele vestiu seu melhor terno absoluto e chegou completamente sozinho, o que imediatamente atraiu atenção indesejada e especulação murmurada. As pessoas sabiam sobre a Cantina Bela. Todo mundo sabia. Ele podia sentir os olhares o seguindo constantemente. Ouviu conversas pausarem desconfortavelmente conforme passava por perto. Ele encontrou um canto estratégico com vista clara para o salão inteiro e ficou nutrindo um drink que não tinha absolutamente nenhuma intenção de terminar de fato enquanto observava Amanda comandar a atenção completa de todas as pessoas. Ela estava absolutamente magnética naquela noite, vestindo um vestido dourado deslumbrante que captava cada fonte de luz a cada movimento. Ela deslizava sem esforço entre doadores ricos e políticos poderosos e líderes empresariais influentes com perfeita facilidade e graça, fazendo todos rirem genuinamente, ouvindo com o que parecia ser interesse sincero, fazendo cada pessoa individualmente se sentir a mais importante do salão. Larissa e Thalita estavam com ela constantemente, comportadas e elegantes em vestidos azul marinho iguais, apertando mãos educadamente quando apresentadas a adultos importantes, falando quando lhes era dirigida a palavra com inteligência evidente e preparo cuidadoso. Daniel observou um grande doador político se agachar respeitosamente para falar com as garotas sobre suas escolas e interesses. Elas responderam em francês absolutamente fluente, com pronúncia perfeita. O doador pareceu absolutamente encantado e fascinado. Ele tinha perdido tudo isso completamente, cada momento disso, as primeiras palavras delas em qualquer idioma, os primeiros passos, o primeiro dia de escola, o primeiro tudo. Senhor Pacheco, um garçom apareceu silenciosamente ao lado dele. A senhorita Jasmine pediu para informá-lo que, se for comparecer a eventos que a fundação dela organiza, o mínimo que poderia fazer é realmente doar algo substancial. Daniel pegou o tablet que o garçom ofereceu sem falar. O valor sugerido para a doação era $10.000. Ele dobrou imediatamente para 20.000 e assinou com mãos que apenas tremiam levemente. O garçom assentiu com profissionalismo cuidadosamente neutro e desapareceu de volta na multidão elegante. Uma hora passou lentamente, depois outra. Daniel permaneceu firmemente em seu canto. Amanda nunca olhou em sua direção uma única vez, mas ele absolutamente sabia que ela sabia exatamente onde ele estava. Não se chega a esse nível de sucesso sem desenvolver excelente percepção periférica. Às 22 horas em ponto, o programa formal terminou oficialmente. Os convidados começaram a se misturar mais livremente e casualmente. Daniel saiu silenciosamente para uma varanda com vista para a cidade brilhante, precisando de ar fresco e espaço para pensar claramente.
5 minutos depois, a porta se abriu atrás dele. Amanda saiu deliberadamente, completamente sozinha. Tinha deixado as garotas seguramente dentro, com alguém obviamente confiável. Você doou $20.000 para a educação infantil, ela disse sem nenhum preâmbulo. Isso é genuinamente um comportamento novo para você. Estou me esforçando muito para me tornar uma pessoa melhor. Tentar e realmente conseguir são duas coisas completamente diferentes, Daniel. Ela se encostou na grade ao lado dele, casualmente. Não perto o suficiente para tocar, mas mais perto do que ele honestamente esperava. Eles ficaram em silêncio confortável por um longo momento, as luzes da cidade se estendendo infinitamente abaixo deles como estrelas caídas. O que você quer? Amanda finalmente perguntou, sua voz cuidadosamente controlada. O que você realmente quer de mim? Perdão, eventualmente. Uma chance genuína. Uma oportunidade de conhecer minhas filhas. Ela se virou para olhá-lo muito diretamente, e as luzes da rua captaram seu rosto perfeitamente. Você quer perdão por 7 anos completos de ausência total em 5 minutos num galá de caridade. Não é remotamente assim que nada disso funciona, Daniel. Não. Eu quero saber o que tenho que fazer para realmente merecer isso, por mais tempo que leve. Meses, anos, o que você realmente precisar de mim. Amanda o estudou com uma intensidade que o fazia desejar desesperadamente desviar o olhar. Ele não desviou. Manteve o olhar dela firme e a deixou ver o que quer que ela precisasse ver. Você não pode encantar seu caminho de volta às nossas vidas com palavras, ela disse baixinho, mas firmemente. Você não pode comprar seu caminho de volta com doações generosas para minhas causas. Aquelas garotas ali dentro não precisam de um pai que aparece exclusivamente para os momentos dignos do Instagram e os eventos públicos impressionantes. Elas precisam de consistência absoluta. Precisam de presença confiável. Não precisam de grandes gestos que não significam nada. Elas só precisam de alguém que apareça toda vez, sem importar o que, sem desculpas, nunca. Me diga exatamente como fazer isso, por favor. Por que eu deveria te dizer qualquer coisa? Você teve sua chance perfeita de ser pai 7 anos atrás e deliberadamente escolheu não aproveitá-la. Você escolheu a si mesmo em vez delas antes mesmo de elas nascerem. Eu sei disso e vou genuinamente lamentar essa escolha até o dia em que morrer, mas elas ainda são minhas filhas biologicamente e estou pedindo a você, suplicando se for absolutamente necessário, por apenas uma chance de realmente conhecê-las. A mandíbula de Amanda se contraiu visivelmente. Ela olhou para a cidade infinita. Você tem alguma ideia real do que está realmente pedindo? Aquelas garotas já têm uma vida completa, uma rotina sólida, estabilidade real, bons amigos, uma escola que amam, atividades, um mundo funcional inteiro que funciona perfeitamente sem você nele. Você não tem o direito de entrar valsando 7 anos atrasado e perturbar tudo isso só porque finalmente decidiu que está pronto para tentar. Não estou tentando perturbar nada. Estou tentando fazer parte disso, do jeito que você permitir, com quaisquer limites que você estabeleça. E o que acontece quando inevitavelmente fica difícil? Quando a novidade passar completamente e você perceber que a paternidade real não são aventuras divertidas e fotos bonitinhas. Quando você perceber que é exaustivo e tedioso e completamente sem agradecimento na maior parte do tempo. Então eu ainda vou aparecer assim mesmo, porque é isso que pais de verdade fazem. Amanda riu, mas não havia absolutamente nenhum humor nisso. Você não tem ideia do que pais de verdade realmente fazem. Você nunca trocou uma única fralda, nunca ficou a noite toda com uma criança doente com febre alta chorando, nunca perdeu um trabalho importante por causa de uma peça escolar, nunca sacrificou uma única coisa que você realmente queria por elas, nenhuma vez. Você está completamente certa. Eu não fiz nada disso, mas desesperadamente quero aprender agora. Não é sobre querer, Daniel. Nunca foi. É sobre comprometimento genuíno. É sobre aparecer mesmo quando você absolutamente não quer, mesmo quando é incrivelmente difícil, mesmo quando não há recompensa. Então me deixa provar que eu consigo realmente me comprometer. Me dá condições.
Me dá regras estritas. Me dá qualquer estrutura que você precise para se sentir segura me deixando perto delas. Eu vou atender cada exigência. Amanda se virou para encará-lo completamente, e nos olhos dela ele viu 7 anos completos de criar filhas sozinha, de tomar cada decisão sozinha, de ser simultaneamente mãe e pai. Você quer condições? Tudo bem. Aqui estão minhas condições não negociáveis. Você se muda para esta cidade permanentemente e imediatamente. Você encontra um terapeuta qualificado e se compromete com sessões semanais, terapia real, não só quando você está em crise. Você constrói um relacionamento com a Larissa e a Thalita lentamente e cuidadosamente, supervisionado a cada segundo, completamente nos meus termos. Você não falta uma única visita agendada, nenhuma. Você não faz promessas que não pode absolutamente cumprir. E se você cancelar mesmo uma vez, se você as decepcionar mesmo uma única vez, está acabado para sempre. Essas são minhas condições completamente não negociáveis. O coração de Daniel estava batendo tão rápido que ele podia ouvi-lo pulsando. Eu aceito tudo isso. Assim, simplesmente? Você está disposto a desenraizar sua vida inteira? Eu não tenho mais uma vida que vale a pena manter. A Pacheco Tecnologia está me forçando a saída no fim deste mês. A Beatriz se foi para sempre e nunca vai voltar. Minha mãe não fala comigo. Eu não tenho absolutamente nada exceto a chance que você está me dando agora. Então, sim. Assim, simplesmente. A expressão de Amanda suavizou quase imperceptivelmente. Isso não é caridade, Daniel. Eu preciso que você entenda isso claramente. Eu não estou fazendo isso por você. Não estou fazendo isso porque te perdoo ou porque acho que você merece. Estou fazendo isso porque um dia a Larissa e a Thalita vão me perguntar diretamente se eu dei ao pai delas uma chance genuína. E quando elas perguntarem, eu quero poder olhá-las nos olhos e dizer que sim, honestamente. Mas se você as machucar, se você as decepcionar mesmo uma vez, eu não vou poder. Você já as machucou. Machucou elas antes mesmo de nascerem. Você não tem o direito de prometer que não vai fazer de novo. Você só tem que provar através de ação consistente, dia após dia após dia. Daniel assentiu, entendendo completamente. Quanto tempo vai levar até você acreditar que eu mereci isso? O tempo que for necessário. Meses, anos, talvez para sempre. O quanto for necessário até eu realmente acreditar que você se tornou o tipo de pessoa que merece ser chamada de pai delas. Eu vou esperar. Pelo tempo que for necessário. Amanda procurou seu rosto intensamente por algo. Verdade, talvez. Sinceridade. Evidência do homem que ela tinha amado, em vez do covarde que tinha fugido. Por que agora, Daniel? Por que não 7 anos atrás, quando eu realmente precisava de você desesperadamente? Por que não 6 anos atrás, quando elas nasceram? Por que não 5 anos atrás, ou 4, ou 3? Por que agora? Porque eu sou um covarde que precisou perder absolutamente tudo antes de entender o que realmente tinha perdido. Sinto muito que tenha levado tanto tempo. Sinto muito que tenha precisado de humilhação pública. Sinto muito que eu não conseguisse ter coragem 7 anos atrás. A honestidade pareceu surpreendê-la genuinamente. Os olhos dela se arregalaram levemente. Pelo menos você está finalmente sendo honesto sobre o que você é, ela disse baixinho. A porta da varanda se abriu. Uma mulher colocou a cabeça para fora. Senhorita Jasmine, as garotas estão ficando cansadas. Estão perguntando por você. Amanda assentiu. Já vou. 2 minutos. A mulher desapareceu. Amanda se voltou para Daniel. Meu advogado vai te contatar na próxima semana sobre visitação formal. Sessões supervisionadas. 1 hora, 2 vezes por semana, na minha casa. Eu vou estar presente em cada segundo de cada visita. Obrigado, de verdade. Não me agradeça. Agradeça aparecendo. Agradeça sendo consistente.
Agradeça provando que você é realmente capaz de ser o que elas precisam. Ela caminhou em direção à porta, depois pausou com a mão na maçaneta. Daniel. Sim. Aquelas garotas ali dentro merecem muito melhor do que o que você deu a elas até agora. Seja melhor. Seja o pai que elas merecem, não o que você foi. Eu vou ser. Eu prometo. Não prometa. Apenas faça. Ela entrou, deixando Daniel sozinho na varanda com o peso esmagador de sua segunda chance pressionando-o como pressão física. Ele tirou o celular e criou uma nova nota, digitando cuidadosamente. Achar apartamento na cidade imediatamente. Achar terapeuta qualificado. Começar terapia. Aparecer em cada visita. Não estragar isso. Então ele adicionou uma linha crucial mais. Provar que vale uma segunda chance todos os dias. Porque Amanda estava absolutamente certa. Querer não era o suficiente. Prometer não era o suficiente. Apenas ação consistente importava agora. E Daniel Pacheco estava finalmente, pronto para agir em vez de fugir. Larissa e Thalita Jasmine estavam sentadas de pernas cruzadas em seu quarto compartilhado, com seu espaço cuidadosamente dividido que refletia perfeitamente suas personalidades diferentes. O lado de Larissa era meticulosamente organizado, tudo em seu lugar designado. Livros organizados por assunto e depois alfabeticamente por autor. O lado de Thalita era o caos criativo personificado. Materiais de arte espalhados por toda a superfície disponível, desenhos pela metade pregados nas paredes criando uma colagem colorida, cores absolutamente em todo lugar. Elas deveriam estar dormindo. Já tinha passado da hora de dormir. Em vez disso, estavam cochichando sobre ele. Você acha que ele vai realmente voltar? Thalita cochichou na escuridão confortável. Larissa, sempre a gêmea mais analítica, considerou isso cuidadosamente antes de responder. A mamãe disse que ele quer, mas ela também diz que querer fazer alguma coisa e realmente fazer são coisas completamente diferentes. Mas ele é nosso pai biológico de verdade. Biologia não faz automaticamente alguém ser pai. A mamãe sempre diz isso. Ela diz que ser pai de verdade é sobre ação, não sobre DNA. Thalita abraçou seu elefante de pelúcia querido com mais força. Eu vi ele chorar no restaurante. Ele estava chorando de verdade. E daí? Chorar não conserta nada. Thalita se virou para encarar a irmã na luz fraca da luminária noturna. Mas talvez signifique que ele está realmente arrependido, mesmo assim. Larissa ficou quieta por um longo momento. Você é muito boazinha, Thalita. Você sempre pensa o melhor das pessoas. Ele deixou a mamãe quando ela disse a ele que estava grávida da gente. Ele nem tentou ficar. Ele só fugiu. Mas a mamãe também diz que as pessoas podem mudar se realmente se esforçarem. A mamãe também diz que as pessoas mostram exatamente quem elas são na primeira vez. A gente devia acreditar nelas quando fazem isso. Ele nos mostrou que é alguém que fugiu quando as coisas ficaram assustadoras. Elas caíram em um silêncio pensativo. Em outro lugar da casa, a mãe delas ainda estava acordada, provavelmente trabalhando até tarde de novo. Sempre trabalhando, sempre provendo, sempre presente para elas mesmo quando estava exausta além da medida. E se a gente quiser conhecer ele? Thalita perguntou na quietude. E se a gente realmente quiser conhecer ele? Larissa não respondeu imediatamente. Então, cuidadosamente, não sei. Talvez a gente pergunte para a mamãe sobre isso quando ela estiver pronta para conversar sobre isso. 3 semanas depois, a primeira carta chegou. Amanda leu primeiro, de pé em sua cozinha amarela ensolarada enquanto as garotas tomavam café da manhã antes da escola. Suas mãos tremeram levemente enquanto desdobrava as páginas. O que é, mamãe? Larissa perguntou com sua percepção afiada habitual. Uma carta do Daniel, escrita especificamente para vocês duas. As duas garotas congelaram completamente. A colher de Thalita parou no meio do caminho para a boca. O que diz? Thalita perguntou baixinho.
Amanda passou os olhos rapidamente, verificando cuidadosamente se havia manipulação ou indução de culpa ou qualquer uma das coisas que ela temia que poderiam estar ali. Não encontrou nada disso, apenas uma introdução honesta. Ela passou para Larissa. Leiam se vocês quiserem. Vocês absolutamente não precisam. Larissa a pegou como se pudesse explodir. Thalita arrastou a cadeira mais perto e elas leram juntas, as cabeças se tocando. Caras Larissa e Thalita, meu nome é Daniel Pacheco e eu sou o pai biológico de vocês. Eu sei que provavelmente isso não significa muita coisa para vocês porque eu não estive presente nas vidas de vocês. Isso é totalmente culpa minha, não de vocês. Eu quero contar algumas coisas sobre mim, não para dar desculpas pela minha ausência, mas porque vocês merecem saber de onde vocês vêm e quem é a família de vocês. A carta continuava por 2 páginas inteiras. Ele contou sobre a mãe dele, a avó delas, que desesperadamente queria conhecê-las, sobre crescer sem um pai ele mesmo e ter ficado aterrorizado de repetir esse padrão, sobre o trabalho dele em tecnologia e o que ele achava genuinamente interessante sobre isso, sobre os livros e filmes favoritos dele e como tinha ficado sabendo, pela mãe delas, que elas amavam matemática e arte. No final, eu não espero que vocês me amem ou mesmo gostem de mim agora, mas se vocês quiserem escrever de volta e me contar sobre vocês e suas vidas, eu gostaria muito disso. Se vocês não quiserem, eu entendo completamente e respeito essa escolha. Com amor, Daniel. Thalita levantou os olhos, repentinamente úmidos. A gente pode escrever de volta para ele, mamãe? O coração de Amanda se torceu dolorosamente. Isso é completamente decisão de vocês, meu bem. É a escolha de vocês. Larissa releu a carta 2 vezes com concentração evidente. Ele escreveu tudo certo e usou a gramática correta. A mamãe sempre diz que pessoas que realmente se importam com você se importam com os detalhes e se dão o trabalho de fazer as coisas certas. Isso é verdade, Amanda confirmou. Então, talvez ele realmente se importe, Larissa perguntou incerta. Talvez. Ou talvez ele só esteja tentando parecer bom. Só o tempo e a ação consistente vão nos dizer qual das duas é verdade. Naquela noite, depois do jantar e da lição de casa e da rotina de dormir, as garotas pediram papel e canetas. Escreveram suas respostas na mesa da cozinha enquanto Amanda fingia não estar observando. A carta de Larissa era precisa e lógica, fazendo perguntas cuidadosamente pensadas. Qual é a sua equação matemática favorita e por quê? Por que você escolheu trabalhar especificamente em tecnologia? Qual é a sua primeira memória de infância? Você tem algum hobby? A carta de Thalita era emocional e artística, decorada com pequenos desenhos nas margens. Você gosta de desenhar? Qual é a sua cor favorita? Você fica triste por ter perdido nos ver crescer? Eu acho que eu ficaria muito triste se fosse você. Qual é a sua comida favorita? Você gosta de animais? Amanda postou as cartas no dia seguinte, as mãos tremendo enquanto colocava o envelope na caixa de correio. A resposta de Daniel chegou em 1 semana. Respostas atenciosas e detalhadas para cada pergunta. Mais perguntas para elas. Nenhuma pressão, nenhuma culpa, nenhuma exigência. Uma rotina se desenvolveu lentamente. Cartas a cada 2 semanas. Daniel mandava para Larissa quebra-cabeças de lógica desafiadores que a faziam pensar. Ela os resolvia e criava quebra-cabeças ainda mais difíceis para mandar de volta, testando-o. Ele mandava para Thalita lápis de arte de qualidade profissional e pedia que ela ensinasse técnicas a ele. Ela mandava desenhos com instruções escritas detalhadas. Amanda lia cada carta primeiro, verificando se havia algo inapropriado. Não encontrava nada além de esforço genuíno para se conectar. Então veio o incidente na escola de Thalita que mudou tudo. Um alarme falso. Algum estudante achou que apertar o alarme de incêndio era divertido, mas no caos de centenas de crianças evacuando simultaneamente, com sirenes tocando e professores gritando instruções, Thalita se separou de sua turma. 6 anos, rodeada por caos gritante, ela entrou em pânico completo. Daniel estava em uma reunião a apenas 3 quadras de distância.
Ouviu as sirenes, olhou pela janela, e seu coração parou absolutamente quando reconheceu o prédio da escola de Thalita. Ele correu sem pensar. Encontrou-a na calçada perto do estacionamento, chorando e procurando desesperadamente pela professora no caos. Thalita. Ele se aproximou com muito cuidado, agachando-se ao nível dos olhos dela para não parecer assustador. É o Daniel. Você está completamente segura. É só um alarme. Nada está realmente errado. Ela olhou para ele com olhos enormes, aterrorizados. Daniel? Sim. A sua mãe está vindo agora mesmo. Posso ficar com você até ela chegar? Tá bem assim? Thalita assentiu, ainda tremendo. Daniel sentou-se ao lado dela na calçada, cuidadoso para não tocá-la sem permissão. Só presente. Quer ouvir uma história sobre estrelas enquanto a gente espera? Tá. Ele contou sobre constelações, mantendo a voz calma e estável para ajudar a ancorá-la. Sobre como povos antigos olhavam para estrelas espalhadas aleatoriamente e as transformavam em desenhos e histórias. Sobre como a luz das estrelas leva tanto tempo para chegar à Terra que quando olhamos para o céu de noite, estamos literalmente vendo o passado. Então, as estrelas que a gente vê podem nem existir mais? Thalita perguntou, distraída do seu medo. Algumas delas, sim. Podem ter morrido milhões de anos atrás, mas a gente ainda vê a luz delas assim mesmo. Isso é meio triste. Ou meio bonito. Mesmo quando as coisas se vão, elas deixam algo para trás. A luz delas ainda chega até a gente. Amanda chegou correndo, absolutamente desesperada. Thalita. Thalita pulou. Mamãe. Amanda abraçou apertado, depois viu Daniel parado perto. O entendimento atravessou seu rosto imediatamente. Eu estava por perto para uma reunião, Daniel explicou rapidamente. Ouvi as sirenes e só quis garantir que ela estivesse bem. Eu não a levei para lugar nenhum. Eu só fiquei com ela. Os olhos de Amanda estavam úmidos enquanto ela estudava Daniel, depois olhava para Thalita. Você está bem, meu amor? Eu estou bem agora. O Daniel me contou sobre estrelas. Foi muito bom. Amanda olhou para Daniel por um longo momento. Algo mudou em sua expressão. Obrigada, ela disse baixinho. Por estar aqui. Apenas 2 palavras. Mas elas importaram mais que qualquer coisa. Naquela noite, Amanda sentou as 2 garotas na sala de estar. O Daniel perguntou se ele pode visitar para conhecer vocês adequadamente, em pessoa. Como vocês se sentiriam sobre isso? Larissa, sempre cautelosa. Onde ele visitaria? Aqui, em casa. Eu vou estar aqui o tempo todo. Só 1 hora. A gente pode tentar uma vez e ver como todo mundo se sente. Thalita parecia esperançosa e assustada ao mesmo tempo. Larissa parecia incerta. E se a gente não gostar dele depois de conhecer ele? Larissa perguntou. Então a gente não faz de novo, Amanda disse firmemente. Vocês 2 estão no controle. Sempre. O conforto e a segurança de vocês vêm primeiro. Larissa considerou isso cuidadosamente. Só 1 hora? Só 1 hora. Tá bem. A gente pode tentar 1 hora. Thalita pulou levemente na cadeira. Posso mostrar para ele os meus desenhos? Amanda sorriu, apesar da ansiedade fervilhando em seu estômago. Se você quiser, meu bem, claro que pode. Depois que elas foram dormir, Amanda ligou para Daniel. Seu coração estava acelerado. Elas concordaram em te conhecer. Silêncio completo na linha. Então a voz de Daniel, espessa de emoção. Obrigado. Eu vou estar lá. Qualquer dia, qualquer horário que você disser. Sábado de tarde, 14 horas. Não chegue nem 1 minuto atrasado. Eu não vou chegar atrasado. Amanda, eu. Não. Apenas apareça. É tudo que eu preciso de você agora.
Ela desligou antes que ele pudesse responder, antes que pudesse ouvir a emoção na voz dele e sentir suas paredes cuidadosamente construídas começarem a desmoronar. Porque isso não era sobre ela e Daniel e o que eles costumavam ser. Isso era sobre duas garotinhas que mereciam conhecer o pai delas, se ele pudesse provar que valia realmente a pena, e Amanda as protegeria com absolutamente tudo o que tinha enquanto elas descobriam isso. Os pais de Amanda chegaram na sexta-feira à noite, na véspera da primeira visita programada de Daniel. Sua mãe, Rosa, trouxe vasilhas de comida caseira. Seu pai, José, trouxe o peso pesado de 7 anos de julgamento não dito. Você está realmente deixando aquele homem conhecer as minhas netas? A voz de José estava tensa com algo que Amanda não conseguia identificar. Amanda revirava a panela no fogão, deliberadamente sem olhar para ele. Elas merecem a chance de conhecê-lo, ou pelo menos saber que tentaram. Aquele homem te abandonou quando você mais precisava dele. Eu sei muito bem, papai. Eu estava lá. Rosa tocou o braço de José gentilmente. Querido, a gente precisa contar para ela. A gente devia ter contado anos atrás. Amanda se virou completamente. Me contar o que exatamente? Os pais dela trocaram um longo olhar. A mandíbula de José trabalhava como se ele estivesse mastigando algo amargo que não conseguia engolir. 7 anos atrás, Rosa disse baixinho, sua voz cuidadosa, cerca de 2 semanas depois que o Daniel te deixou. Ele veio nos procurar. A colher de madeira na mão de Amanda caiu no chão com estrondo, espalhando molho. O que você acabou de dizer? José se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente. Ele apareceu na nossa porta tarde da noite chorando como uma criança, disse que tinha cometido o pior erro da vida dele, disse que queria casar com você, queria estar presente pro bebê, disse que finalmente estava pronto, e queria nossa bênção. As pernas de Amanda ficaram fracas. Ela se agarrou na bancada para se manter de pé. E vocês não me contaram? Nem mencionaram isso? Você estava grávida de 8 semanas e absolutamente devastada, José disse, sua voz subindo com fúria defensiva. Aquele garoto fugiu no momento em que as coisas ficaram difíceis, e depois ele veio se rastejando de volta 2 semanas depois como se isso de alguma forma tornasse aceitável. Eu disse não a ele. Eu disse a ele que se ele não conseguia se comprometer desde o início, não devia se comprometer nada. Vocês o mandaram embora? A voz de Amanda era quase um sussurro. Vocês fizeram essa escolha por mim? Eu te protegi. Você tirou minha escolha de mim. Amanda estava tremendo agora. Você tirou minha autonomia, meu direito de tomar minhas próprias decisões sobre minha própria vida. Rosa se colocou entre eles. Amanda, querida, você tem que tentar entender. Você estava tão arrasada quando ele foi embora. A gente te viu chorar por dias. A gente pensou. Vocês pensaram errado. As mãos de Amanda tremiam violentamente. Eu passei 7 anos acreditando que ele nunca nem tentou voltar. 7 anos contando para nossas filhas que o pai delas não as queria, não se importava o suficiente para tentar. E ele tentou. 2 semanas depois, ele realmente tentou. O rosto de José era pedra. Ele era fraco, um garoto assustado. Ele teria fugido de novo eventualmente. Você não sabe disso. Você não pode saber disso. Eu conheço homens como ele, garotos que fogem quando a realidade fica difícil. Amanda riu, um som áspero sem humor. E o que você pensa que ele está fazendo agora, papai? Ele está aqui. Ele se mudou para essa cidade. Ele deixou o emprego. Está em terapia toda semana. Ele escreve para nossas filhas. Apareceu quando a Thalita precisou dele na escola. Talvez se você tivesse dado a ele uma chance 7 anos atrás, se você tivesse me deixado fazer minha própria escolha. Não se atreva a me culpar pelos fracassos dele. Eu não estou culpando você pelos fracassos dele. Estou culpando você por tirar minha escolha, por mentir para mim por 7 anos, por decidir que você sabia o que era melhor para mim como se eu fosse uma criança incapaz de lidar com a própria vida. A cozinha caiu em um silêncio pesado.
Amanda afundou em uma cadeira, a cabeça nas mãos. Eu poderia ter tomado uma decisão informada. Eu poderia ter dito a ele para provar a si mesmo ou ir embora para sempre. Eu poderia ter estabelecido termos e limites, mas vocês tiraram isso de mim. Vocês decidiram por mim. Vocês me trataram como se eu fosse incapaz de lidar com a minha própria vida. Rosa se ajoelhou ao lado da filha, lágrimas correndo. Nós estávamos errados. Eu posso ver isso agora, querida, mas a gente estava tão assustado. A gente te viu amar aquele garoto com tudo que você tinha, e quando ele foi embora, a gente te viu se despedaçar completamente. A gente só queria te proteger de mais dor. Mentindo para mim por 7 anos? Isso é proteção? A voz de José estava mais quieta agora, quase quebrada. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Eu pensei que estava protegendo minha filha de um homem fraco que ia machucá-la de novo. Bem, você não estava. Você estava errado. Eles ficaram em silêncio terrível. A comida no fogão tinha parado de borbulhar. Finalmente, Amanda falou. Ele sabe que vocês o mandaram embora? Eu não sei, Rosa admitiu. Nunca pedimos para ele manter em segredo. Apenas assumimos que ele ia seguir em frente e nunca mencionaria isso. Amanda se levantou, sua decisão se cristalizando. Ele vai conhecer as garotas amanhã. E depois desse encontro, eu vou perguntar a ele o que aconteceu 7 anos atrás. Eu mereço a verdade completa, mesmo que seja 7 anos tarde demais. José abriu a boca para argumentar, depois fechou. Pareceu repentinamente velho, cansado, diminuído. Para o que vale, eu sinto muito de verdade, ele disse baixinho. Eu pensei que estava protegendo minha filhinha de mais dor de coração. Eu nunca quis te machucar. Os olhos de Amanda se enchiam apesar de si mesma. Eu sei, papai. Mas você me machucou assim mesmo. Você nos machucou todos. Seus pais foram embora pouco depois. Amanda limpou a cozinha em transe, sua mente girando com essa nova informação. Daniel tinha tentado voltar. Não depois de anos de terapia e crescimento e perda. Depois de 2 semanas, quando o medo provavelmente ainda era avassalador e ele tinha tido pouco tempo para processar qualquer coisa. Ele tinha tentado e o pai dela o tinha mandado embora. Isso não apagava o que Daniel tinha feito. Ele ainda tinha ido embora inicialmente, ainda tinha feito a escolha covarde no pior momento possível, ainda tinha causado 7 anos de dano, mas adicionava um contexto crucial, um formato diferente à história que ela tinha contado a si mesma e às filhas por 7 anos. Naquela noite, ela tirou a caixa onde tinha guardado cada carta que Daniel tinha enviado para as garotas, leu todas de novo cuidadosamente, procurou sinais de manipulação, de egoísmo, do garoto assustado que tinha fugido. Em vez disso, encontrou um homem genuinamente se esforçando, imperfeitamente, desajeitadamente, mas sinceramente. Encontrou alguém que tinha passado 7 anos se tornando a pessoa que deveria ter sido desde o começo. E ela se viu com raiva. Do pai dela por interferir, do Daniel por ter ido embora a primeira vez, do universo por roubar 7 anos que eles poderiam ter tido. Mas debaixo de toda essa raiva, outra coisa estava crescendo. Esperança. Aterrorizante, frágil, provavelmente tola esperança de que talvez segundas chances fossem realmente possíveis. Sábado chegou mais rápido do que ela estava pronta para. Exatamente às 14 horas, a campainha tocou. Amanda abriu a porta com o coração acelerado. Daniel estava lá com jeans simples e uma camisa lisa, sem nada nas mãos. Nenhum presente para comprar afeto, nenhum suborno, apenas ele mesmo. Obrigado por permitir isso, ele disse baixinho. Amanda se afastou. As garotas estão nervosas. Eu estou nervosa. Você provavelmente está nervoso. Vamos só ver o que acontece. Daniel assentiu e entrou. Larissa e Thalita sentaram no sofá em posições idênticas, expressões sérias idênticas. Elas se vestiram cuidadosamente para isso, vestidos azuis iguais, cabelo trançado com cuidado evidente. Daniel sentou na cadeira que Amanda indicou.
Ela ficou de pé por perto, observando cada microexpressão. Oi, Daniel disse, sua voz tremendo levemente. Eu sou o Daniel. Eu sou o pai biológico de vocês, mas eu ainda não conquistei o direito de ser chamado de pai. Talvez nunca conquiste isso. Mas eu realmente gostaria de conhecer vocês duas, se vocês estiverem dispostas a me deixar tentar. Larissa falou primeiro, direta e desafiadora. Por que você nos deixou? Amanda sustentou a respiração. Daniel poderia ter mentido, poderia ter suavizado, dado desculpas. Ele não fez isso. Eu estava com medo. Meu próprio pai me deixou quando eu era muito pequeno e eu fiquei aterrorizado de ser um pai mau para vocês. Então, em vez de tentar e possivelmente fracassar, eu fugi. Eu machuquei a mãe de vocês profundamente e perdi ver as duas crescerem. Essa é a verdade completa e eu sinto muito por tudo isso. A voz de Thalita era minúscula. Você nos ama? Os olhos de Daniel se enchiam de lágrimas. Eu ainda não conheço vocês e eu acho que amor exige realmente conhecer alguém. Mas eu já me importo com vocês mais do que eu pensei ser possível, e eu quero conquistar o direito de amá-las da forma certa, se vocês me deixarem tentar. Honesto. Cru. Sem manipulação ou culpa. A hora passou em uma conversa estranha, mas genuína. Daniel respondeu a cada pergunta que elas fizeram sem desviar. Ele escutou com cuidado quando elas falaram sobre a escola, sobre amigos, sobre as vidas delas. Ele não tentou ser o melhor amigo delas nem comprar o afeto delas com falsas promessas. Ele só apareceu completamente presente. Quando a hora terminou, Daniel se levantou cuidadosamente. Obrigado por me darem esse tempo. Significou tudo. Thalita surpreendeu todo mundo abraçando-o de repente, rápido, quase formal, mais real ou você pode voltar se quiser. Larissa não o abraçou, mas assentiu seriamente. Talvez no próximo sábado também. Depois que ele saiu, Amanda sentou com as garotas no sofá. Como vocês se sentem? Larissa deu de ombros com casualidade estudada. Ele parece muito triste. Ele está triste, Amanda confirmou. A gente o deixou triste? Thalita perguntou preocupada. Não, meu bem. As próprias escolhas dele o deixaram triste, mas talvez ele esteja tentando fazer escolhas melhores agora. Naquela noite, depois que as garotas finalmente dormiram, o advogado de Amanda ligou. Eu tenho o acordo de visitação assinado pelo Daniel. 2 vezes por semana, supervisionado, absolutamente nenhum desvio da agenda. Ele concordou com cada termo sem solicitar nenhuma mudança ou negociação. Obrigada por cuidar disso. Amanda, extraoficialmente, só entre nós, certo? Eu já vi dezenas de pais ausentes tentarem voltar para a vida dos filhos. A maioria deles quer parecer bom, não realmente ser bom. Esse homem, eu genuinamente acho que ele está tentando realmente ser bom. Só pensei que você devesse saber a minha opinião profissional. Amanda desligou e ficou olhando para o teto por um longo tempo. Tentar não era o mesmo que conseguir, mas talvez fosse o suficiente para construir algo. Talvez. 3 meses de visitas, 2 vezes toda semana sem falha. Quartas-feiras às 16 horas, sábados às 14 horas. Daniel nunca atrasou uma única vez, nunca cancelou, nunca teve uma desculpa para não aparecer. No começo, as garotas eram educadas, mas emocionalmente distantes. Na 6ª semana, elas começaram a relaxar de fato perto dele. Na 10ª semana, elas estavam ativamente lhe ensinando coisas sobre o mundo delas. Não, você tem que misturar as sombras assim. Thalita explicou com concentração paciente, mostrando a Daniel sua técnica de aquarela. Olha, você não pode só pintar escuro. Você tem que fazer camadas e misturar para parecer natural e real. Daniel tentou, sua pintura parecendo infantil comparada à dela. Assim. Muito melhor. Você está realmente aprendendo. Eu tenho orgulho de você. Larissa era significativamente mais difícil de conquistar.
Ela observava Daniel com olhos cuidadosos e analíticos, fazendo perguntas especificamente desenhadas para testar sua sinceridade e comprometimento. Qual é a comida favorita da mamãe? Eu não sei o que é agora. 7 anos atrás, a favorita dela era a torta de batata doce da avó dela. Ainda é, Larissa disse, observando o rosto dele cuidadosamente. Você lembra como fazer? Não, mas eu realmente gostaria de aprender, se a sua mãe estivesse disposta a me ensinar. Ela não vai te ensinar. Isso é completamente compreensível. Eu aceito isso. Você realmente entende por que ela não confia em você nem um pouco? Daniel encontrou o olhar desafiador dela diretamente. Sim, Larissa. Porque eu quebrei a confiança dela da pior forma possível. Confiança leva anos e anos para construir e apenas segundos para destruir completamente. Eu destruí a dela. Se ela algum dia me devolver isso, vai ser só porque eu passei anos reconquistando lentamente. Larissa assentiu lentamente, algo mudando em sua expressão. Você é mais inteligente do que eu pensei que seria. Eu estou me esforçando muito para ser digno de vocês duas. Um sábado de tarde, algo mudou fundamentalmente. Thalita adormeceu encostada no ombro de Daniel enquanto ele lia para elas. Ele congelou completamente, com medo de se mover mesmo levemente e acordá-la. Amanda observava da porta da cozinha, seu coração fazendo algo complicado e doloroso no peito. Larissa viu a mãe observando. Mamãe, por que você não ama mais o Daniel? A respiração de Amanda travou audivelmente. É muito complicado, querida. Mas você amava ele. De verdade. Sim, muito. Mais do que quase qualquer coisa. Você poderia amar ele de novo? Como, alguma vez? A pergunta ficou pairando no ar como fumaça. Daniel cuidadosamente não estava olhando para Amanda, o corpo inteiro tenso. Eu não sei, meu bem, Amanda disse baixinho, honestamente. Às vezes amor não é suficiente por si só. Mas é alguma coisa, né? Larissa pressionou com sua persistência característica. Sim, é definitivamente alguma coisa. Depois dessa visita em particular, Daniel ficou hesitante na porta. Desculpa Larissa ter te colocado nessa situação, ele disse baixinho. Ela tem 6 anos. Ela ainda não entende emoções adultas complicadas. Você entende o que você quer com tudo isso, eu digo? Amanda olhou para ele cuidadosamente. Realmente olhou. 3 meses de comparecimento consistente tinham mudado algo nele, ou talvez revelado quem ele realmente tinha sido por debaixo de todo o medo. Ele parecia cansado, mas firme. Presente de um jeito que nunca tinha sido antes. Eu não sei o que eu quero, ela admitiu. Mas eu sei que eu não te odeio mais. Isso parece progresso real. O sorriso de Daniel era triste e genuíno. Eu absolutamente aceito isso. Enquanto ele caminhava até o carro, Amanda gritou impulsivamente. Daniel. Ele se virou imediatamente. Você está indo bem com elas, com tudo isso. Continue fazendo exatamente o que você está fazendo. Foi o primeiro elogio real que ela tinha dado a ele. Daniel sentiu como o calor físico se espalhando pelo peito. Eu vou. Eu prometo que vou. O quarto mês trouxe novos desafios e oportunidades. Larissa tinha uma competição de matemática na escola. Daniel perguntou muito cuidadosamente se podia ir. Você pode assistir da última fileira, Amanda disse. Não se aproxime dela antes ou depois. Não perturbe o foco dela de jeito nenhum. Só observe quieto. Daniel foi, sentou na última fileira mesmo. Larissa não sabia que ele estava lá até depois que a competição terminou, quando por acaso o viu saindo discretamente. Você veio assistir? Ela disse, surpresa clara na voz. Claro que eu vim. Você é absolutamente brilhante em matemática. Eu queria ver você competir. Eu fiz bem. Você foi genuinamente incrível. Eu fiquei extremamente impressionado. Larissa sorriu então. Um sorriso real, genuíno.
Então ela fez algo que chocou absolutamente todo mundo em volta deles. Ela o abraçou. Rápido, quase formal, mas completamente real. Obrigada por vir me ver, ela disse, depois correu de volta para onde Amanda estava esperando. Daniel ficou sozinho no estacionamento enxugando os olhos, sentindo como se tivesse ganhado algo mais valioso do que qualquer negócio ou contrato que já tinha negociado. O quinto mês trouxe outro marco. O trabalho de arte de Thalita foi selecionado para uma exposição prestigiada na galeria da escola. A família toda foi. Amanda, as garotas, os pais de Amanda. Daniel apareceu separadamente, mantendo distância respeitosamente. José o viu de pé sozinho, aproximou-se deliberadamente. Você ainda está aqui, José disse. Sim, senhor. Eu não achei que você estaria. Daniel olhou para o homem que o tinha mandado embora 7 anos atrás. Amanda tinha lhe contado, em uma conversa difícil, sobre a interferência de seu sogro, roubando anos. Ele poderia estar com raiva. Tinha escolhido não estar. Eu não sou a mesma pessoa que era 7 anos atrás, Daniel disse baixinho. Eu não sei se eu teria ficado naquela época. Você pode ter estado certo em me mandar embora, mas eu estou aqui agora, e não vou a lugar nenhum. José o estudou cuidadosamente. A Amanda te contou o que eu fiz. Sim. E você não está com raiva? Eu estava com raiva, mas raiva não ajuda a Larissa e a Thalita. Estar presente ajuda elas, então é isso que eu estou fazendo. A expressão de José suavizou levemente. Minhas netas falam de você constantemente. O Daniel disse isso, o Daniel me mostrou aquilo. Elas te amam. A voz de Daniel rachou. Eu não mereço isso. Não, você não merece, mas amor não é sobre merecer, é sobre escolher. Elas te escolheram, não as faça se arrepender disso. Eu não vou, senhor, eu prometo. José estendeu a mão deliberadamente. Daniel a apertou firmemente, não perdão, mas reconhecimento. Mais tarde, Thalita correu até Daniel animadamente. Vem ver minha pintura. Ele a seguiu, e ela explicou cada pincelada com entusiasmo genuíno. Larissa se juntou a eles, adicionando sua perspectiva analítica sobre a composição. Amanda observava do outro lado da sala, suas filhas com o pai delas, aprendendo juntos, rindo juntos, construindo algo. A mãe dela apareceu ao lado dela silenciosamente. Ele é diferente. Eu sei. Você está se abrandando com ele. Eu sei. Isso te assusta. Amanda assentiu, aterrorizada. O que você vai fazer sobre isso? Eu não sei, mãe. Eu honestamente não sei. Mas observando Daniel escutar a Thalita com foco completo, fazendo perguntas sobre a arte dela, estando completamente presente naquele momento, Amanda sentiu algo que não sentia há 7 anos. Não amor, ainda não, mas possibilidade. E isso era quase mais aterrorizante do que o ódio tinha sido. Larissa desmaiou durante o treino de futebol. Amanda recebeu a ligação no trabalho. As palavras não fizeram sentido a princípio. Hospital, inconsciente, ambulância. Ela correu. Daniel recebeu a mensagem da mãe de Amanda. Larissa no hospital, grave, venha se quiser. Ele correu mais rápido. Eles chegaram à emergência com minutos de diferença. Amanda estava tremendo, a maquiagem borrada, aterrorizada de um jeito que Daniel nunca tinha visto. O que aconteceu? Ele perguntou. Eles não sabem. Ela simplesmente caiu. Ela não está acordando. Ai, Deus, Daniel, ela não está acordando. Ele queria abraçá-la, não o fez, apenas ficou ao lado dela enquanto esperavam por notícias. As horas se arrastaram. Thalita chegou com os pais de Amanda, chorando. Daniel a pegou no colo sem pensar e ela se agarrou a ele. A Larissa vai morrer? Thalita sussurrou. Não, querida. Os médicos estão cuidando dela. Você promete? Daniel não conseguia prometer isso. Eu prometo que estamos todos aqui por ela, todos nós.
Mais exames, mais espera. Finalmente, um médico. A Larissa tem uma condição cardíaca genética. É controlável com medicação, mas precisamos testar os dois pais para entender a severidade e o padrão de hereditariedade. Os dois pais. Daniel e Amanda deram sangue, e esperaram de novo. No refeitório do hospital, às 3 horas da manhã, exaustos e aterrorizados, eles sentaram um de frente para o outro com cafés que nenhum dos dois ia beber. Obrigada por ter vindo, Amanda disse. Onde mais eu estaria? Você poderia ter ficado longe. Isso não é. Nós não somos. Nós somos os pais dela. Isso não exige que a gente esteja junto. Exige que a gente esteja aqui. As lágrimas de Amanda finalmente vieram. Eu estava tão assustada. Eu estou tão assustada. Daniel estendeu a mão sobre a mesa, hesitou, depois pegou a mão dela. Ela não se afastou. Ela vai ficar bem, ele disse. A Larissa é a criança mais forte que eu já conheci. Ela pegou isso de você. Ela pegou a teimosia dela de você. Eles quase riram. Quase. Larissa acordou ao amanhecer, sonolenta, assustada, mas bem. A medicação ia funcionar. Ela precisaria de acompanhamento, exames regulares, mas ficaria bem. Daniel e Amanda ficaram de pé de cada lado da cama dela, ambos seguram suas mãos. Mamãe. Daniel. A voz de Larissa era pequena. A gente está aqui, querida, Amanda disse. Os dois. Os dois, Daniel confirmou. Que bom. Larissa fechou os olhos. Que bom. Mais tarde, depois que Larissa voltou a dormir e Thalita foi levada para casa pelos pais de Amanda, Daniel e Amanda ficaram no corredor do hospital. Eu devia ir, Daniel disse. Deixar você descansar. Espera. Amanda tocou o braço dele. Eu li o seu livro. Daniel congelou. As memórias tinham sido publicadas 2 meses atrás. Ele não tinha contado a Amanda, não queria que ela pensasse que era manipulação. E me destruiu. Você escreveu sobre nós. Sobre o que você perdeu. Sobre o que eu construí. Você não se poupou. Cada erro, cada fracasso, cada momento de covardia, você simplesmente expôs tudo. Desculpa-se. Não se desculpe. Foi honesto, talvez a coisa mais honesta que você já escreveu. Eles ficaram em silêncio. Toda a receita foi para instituições de caridade para mães solo, Amanda disse. Pareceu certo. Você poderia ter ganhado dinheiro. Você precisa de dinheiro. Eu não preciso de dinheiro. Eu preciso ser melhor. Dinheiro não conserta isso. Amanda olhou para ele com algo nos olhos que ela não conseguia nomear. Você mudou, Daniel. De verdade mudou. Eu estou tentando. Eu vejo isso em como você é com as garotas, como você apareceu hoje. Você não tornou isso sobre você. Você apenas estava ali. É isso que pais fazem. Sim, é. O momento se prolongou. Então Amanda disse, eu precisava te contar uma coisa e eu não sei como você vai receber. Tá bem. A minha empresa está abrindo um escritório em Lisboa. Pediram para eu me mudar por 18 meses para supervisionar. Eu aceitei a posição 2 meses atrás, antes de você voltar para nossas vidas. O mundo de Daniel inclinou. Lisboa. A gente sai em 6 semanas. 6 semanas. Eu não estou pedindo a sua permissão. Essa é minha carreira, minha oportunidade, mas eu queria que você soubesse, você pode visitar as garotas 2 vezes por ano. A gente vai organizar chamadas de vídeo. Elas não vão te perder completamente. A mente de Daniel disparou. 6 semanas, 18 meses separados, justo quando ele estava construindo algo real. Eu entendo, ele se ouviu dizer. Você não pode rejeitar essa oportunidade porque eu decidi aparecer. Não, eu não posso. Quando você vai exatamente?
3 de fevereiro. 6 semanas e 2 dias. Daniel assentiu lentamente. Então eu vou aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem. E quando você for, eu vou estar aqui esperando. Pelo tempo que for necessário. Os olhos de Amanda se enchiam. Você não vai lutar comigo sobre isso. Não é meu lugar lutar com você. Você construiu uma vida incrível. Isso é parte disso. Eu não vou ser a razão de você parar de construir. Algo na expressão de Amanda se quebrou. Daniel, mas posso pedir uma coisa? O quê? Me deixa levar as garotas ao parque amanhã. Só nós. Supervisionado, se você quiser, mas eu quero que elas tenham boas memórias de mim antes de você ir. Para elas não esquecerem. Elas não vão te esquecer. Promete assim mesmo. Amanda assentiu. Tá bem, amanhã. O parque. Daniel saiu do hospital quando o sol nascia, a mente girando. 6 semanas. Ele tinha 6 semanas para provar que valia a pena ser lembrado por 18 meses. 6 semanas para mostrar a Larissa e Thalita que elas tinham um pai que não desapareceria. 6 semanas para de alguma forma, impossivelmente, encontrar um jeito de manter a família que ele tinha acabado de encontrar. E Daniel Pacheco, pela primeira vez na vida, não tinha absolutamente nenhuma ideia de como fazer isso acontecer. Daniel não dormiu. Pesquisou empregos de tecnologia em Lisboa, requisitos de visto. Ao meio-dia, tinha encontrado 3 empresas contratando na área dele. Até a noite, tinha enviado candidaturas para todas as 3. Até o fim da semana, tinha 2 ofertas. Ele escolheu a que pagava menos. Era um trabalho estável e ético em uma fundação de tecnologia sem fins lucrativos. Não o tornaria rico, mas o deixaria perto das filhas. Ele deixou o emprego atual sem hesitação, vendeu o apartamento, começou a planejar uma mudança através de um oceano. Ele não contou a Amanda. Ainda não. As visitas com Larissa e Thalita se intensificaram. Cada momento parecia precioso agora. Daniel ensinou Larissa a jogar xadrez. Thalita o ensinou aquarela. Eles foram a museus, parques, livrarias, construindo memórias. Vocês estão animadas com Lisboa? Ele perguntou um dia. Sim. Thalita pulou. A mamãe disse que tem castelos. Larissa estava mais quieta. Eu vou sentir falta dos meus amigos e da minha escola e de você. O coração de Daniel se rachou. Eu também vou sentir muito a sua falta. Você vai esquecer da gente? Nunca, nem por um segundo. Promete? Eu prometo. 3 semanas antes de Lisboa, Daniel bateu na porta de Amanda às 20 horas. Inusual, fora da agenda. Ela abriu, preocupada. Está tudo bem. Eu preciso te contar uma coisa. Eles se sentaram na sala de estar dela. As garotas estavam dormindo. Eu também vou me mudar para Lisboa, Daniel disse. Amanda o encarou. O quê? Eu tenho um emprego. Encontrei um apartamento. Vou me mudar 2 semanas depois de você, assim que meu visto sair. Eu não estou pedindo para morar com você ou ficar com você. Só estou pedindo para estar na mesma cidade que minhas filhas. Daniel, você não pode reviravoltar sua vida inteira. Por que não? Você fez isso 7 anos atrás quando eu te deixei. Você reconstruiu do zero estando grávida de gêmeas. Se você pode fazer isso, eu posso me mudar para Lisboa. Isso não é a mesma coisa. Você está certa, não é? Você fez sozinha e assustada. Eu estou fazendo com propósito e apoio. Eu estou fazendo porque eu recuso perder minhas filhas de novo. Eu passei 7 anos priorizando as coisas errado. Eu acabei com esse erro. Daniel, eu não estou pedindo sua permissão, Amanda. Estou te informando por cortesia. Eu vou respeitar seus limites. Vou seguir as suas regras, mas eu vou estar lá para Larissa e a Thalita, do jeito que você permitir. Amanda olhou para ele com uma expressão que ela não conseguia ler.
Medo, esperança, raiva. Você está falando sério? Completamente. Você já aceitou o emprego? Sim. E se eu te pedisse para não fazer isso? Eu ainda iria. Mas eu odiaria que a gente discordasse. Amanda se sentou pesadamente. Eu não sei como me sentir sobre isso. Está tudo bem. Você não precisa saber. Eles ficaram em silêncio. Finalmente, Amanda falou. As garotas vão ficar felizes que você vai. E você? Ela olhou para ele. Eu não sei, Daniel. Eu honestamente não sei. 2 semanas antes de Lisboa, Amanda pediu para Daniel encontrá-la no parque, o parque deles, onde tinham se apaixonado 8 anos atrás. Ele chegou esperançoso. Talvez isso fosse progresso. Talvez ela estivesse se abrandando. Talvez. Amanda estava chorando antes mesmo de falar. Você não pode ir para Lisboa. O mundo parou. O quê? Eu não posso fazer isso, Daniel. Toda vez que eu penso que posso te deixar entrar de novo, eu lembro do parto sozinha, das primeiras palavras delas sem ninguém para compartilhar, 7 anos de uma mãe, por que o papai não nos ama? Eu não posso arriscar meu coração de novo. Eu não posso deixar as garotas se apegarem mais se você puder ir embora. Eu não vou embora. Eu provei. Você provou 1 ano. Você destruiu 7. A matemática não funciona, Daniel. Então me dá 7 anos. Me dá 10. Me dá. Não. Ela se levantou resoluta. Eu vou levar as garotas para Lisboa. Você pode visitar 2 vezes por ano sob supervisão. Isso é tudo que eu posso te dar. Eu sinto muito. Daniel se sentiu como se estivesse se afogando. Amanda, por favor. Eu te amo. Eu sempre te amei. As lágrimas dela caíram mais forte. Eu sei, e eu odeio que isso não seja o suficiente. E se eu prometer? Não faça promessas. Só não. Então o que você quer de mim? Nada. É esse o ponto. Eu não quero querer nada de você porque toda vez que eu quero, eu lembro que você não estava lá. Daniel ficou desesperado. Eu estou aqui agora. Eu estive aqui por meses. Eu não perdi uma única visita. Eu me mudei para essa cidade por você. Eu deixei o emprego por você. O que mais eu posso fazer? Você não pode arrumar 7 anos em 1 ano, Daniel. Eu sei, mas eu estou tentando. O que mais eu posso? Para de tentar. A voz de Amanda quebrou. Para de tentar arrumar isso porque você não pode. Você não pode arrumar o parto. Você não pode arrumar as noites sem dormir. Você não pode arrumar ter dito às nossas filhas que o pai delas não as queria. Você não pode arrumar nada disso. As palavras ficaram pairando entre eles como um abismo. A voz de Daniel era quase um sussurro. Então, é isso. Você vai levá-las para Lisboa e eu fico com 2 vezes por ano. É isso. Depois de tudo. Depois de todo o esforço? Depois de tudo. Daniel se virou, as mãos tremendo. Eu vou aceitar seus termos. Visitas 2 vezes por ano, chamadas de vídeo mensais, o que você quiser. Mas, eu ainda vou me mudar para Lisboa. Você não pode me impedir de viver na mesma cidade. Por quê? Qual é o sentido se você só pode vê-las 2 vezes por ano? Porque eu vou saber que elas estão perto. Porque se elas precisarem de mim, eu vou estar perto. Porque esperança é melhor que nada. O rosto de Amanda se desmoronou. Isso é cruel. Para os dois. A vida é cruel. Eu só estou tentando fazer o melhor com o que eu destruí. Ele se afastou antes que ela pudesse vê-lo se quebrar completamente. Naquela noite, Larissa e Thalita bateram na porta do quarto da mãe. Mamãe, você está chorando? Amanda enxugou o rosto. Vem aqui, meus amores.
Elas subiram na cama com ela. O Daniel vai para Lisboa com a gente? Thalita perguntou. Não, querida. Ele vai ficar aqui. Por quê? A gente ama ele. As palavras foram uma faca. Larissa, sempre perceptiva, disse baixinho, você também ama ele, mamãe. Eu vejo isso. Não é tão simples assim, Larissa. Por que não? Como ela explicaria para uma criança de 6 anos que amor e confiança não eram a mesma coisa? Que o coração dela queria perdoar, mas a cabeça sabia melhor. Porque amor não é sempre suficiente, Amanda disse finalmente. Mas é alguma coisa, Larissa pressionou. Né? Amanda pensou no rosto de Daniel no parque, sobre ele se mudar para Lisboa de qualquer forma só para estar perto delas, sobre um ano de aparecer, de provar-se, de tentar. Sim, ela sussurrou. É alguma coisa. Naquela noite, ela ficou sozinha em seu quarto encarando uma foto de 8 anos atrás, ela e Daniel numa conferência de tecnologia rindo, apaixonados, acreditando que tinham para sempre. Ela tinha passado 7 anos odiando-o, um ano observando-o mudar, e agora estava escolhendo medo em vez de esperança. Exatamente como ele tinha feito. A constatação a atingiu como um golpe físico. Ela estava fazendo exatamente o que Daniel tinha feito, fugindo em vez de lutar, se protegendo em vez de arriscar o coração. Amanda tirou o celular, digitou uma mensagem, deletou, digitou outra. Eu acho que estou cometendo um erro. Ela ficou olhando para a mensagem não enviada para Daniel por uma hora, depois deletou e desligou o celular. 2 semanas até Lisboa, e Amanda nunca tinha se sentido mais perdida na vida. Uma semana antes de Lisboa, Daniel estava parado na porta de Amanda às 21 horas, completamente encharcado de chuva. Ela abriu, surpresa. Daniel. Eu não estou aqui para te fazer mudar de ideia. Então por que você está aqui? Para me despedir adequadamente das garotas e de você. Ela o deixou entrar. As garotas estavam dormindo no andar de cima. Eles se sentaram na sala de estar onde tinham se sentado dezenas de vezes. Daniel tirou 3 envelopes. Esses são para Larissa e a Thalita. Cartas para cada aniversário até elas terem 18 anos. Tudo que eu quero que elas saibam, o quanto eu tenho orgulho, o quanto eu sinto muito, quem elas são. Sua voz rachou. Eu ainda vou visitar 2 vezes por ano como você disse, mas no caso de algo acontecer, elas vão ter isso. Amanda pegou as cartas com as mãos tremendo. Daniel. Ele tirou um 4º envelope. Esse é para você. Eu não posso. Você não precisa ler agora nem nunca, mas eu precisava que você tivesse isso. Ele se levantou para ir. Daniel, espera. A voz de Amanda o parou. Ele se virou. Do quê? Que eu estou cometendo o mesmo erro que você cometeu. Fugindo em vez de lutar. O silêncio enchia a sala. Amanda continuou, a voz quebrando. Você me disse que amor é uma escolha a cada dia, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. E eu tenho escolhido o medo, exatamente como você fez 7 anos atrás. Daniel, eu tenho me protegido em vez de arriscar meu coração, construindo paredes em vez de pontes, e eu estou aterrorizada de estar destruindo algo real porque estou com medo demais de tentar. A respiração de Daniel travou. Você tem todo o direito de se proteger. Depois do que eu fiz. Mas é isso que eu quero ser? A mulher que constrói paredes, ou a mulher que luta pelo que ama? As mãos dela tremiam enquanto abria o 4º envelope. Lê. Não era uma carta de amor. Era um documento legal. Daniel tinha colocado tudo, suas economias restantes, seus investimentos, todo o bem em um fundo para Larissa e Thalita. Amanda era a executora. Ele tinha cedido tudo. No final, uma nota escrita à mão. Essa é a prova de que eu não estou aqui pelo seu dinheiro. Eu não estou aqui por nada exceto por você, nossas filhas. Tudo o que eu tenho é delas. Eu só quero fazer parte das vidas delas. É tudo o que eu já quis. Amanda olhou para cima, lágrimas correndo.
Você deu tudo para elas. Elas são o meu tudo. Você é o meu tudo. Ela se levantou, caminhou até ele, olhou nos olhos dele. Se eu fizer isso, se eu deixar você entrar, você precisa entender o que está prometendo. Estabilidade para nossas filhas, parceria comigo, ficar quando eu for difícil, quando a vida for tediosa, quando não for romântico. Eu sei. Você realmente vai se mudar para Lisboa? Eu já tenho um emprego no departamento. Eu ia de qualquer forma, independente do que você decidisse. Amanda tomou o rosto dele nas mãos, 7 anos de paredes finalmente se quebrando. E se eu quiser mais do que isso? A voz de Daniel quebrou. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que estou aterrorizada. Eu estou dizendo que você me destruiu. Eu estou dizendo que eu me reconstruí e eu não preciso de você. Eu sei. Mas eu te quero. Que Deus me ajude, eu ainda te quero. Eles se beijaram, desesperados, 7 anos derramando, curando e quebrando. Amanda se afastou. Isso não conserta tudo. Eu sei. Você tem anos de provar-se. Eu sei. E se você algum dia me fizer me arrepender disso? Daniel a beijou de novo, se afastou. Eu não vou. Eu juro em tudo que eu sou. Ela tomou a mão dele, levou-o para o andar de cima. Eles se moveram com cuidado. Isso não era apenas físico, era restauração. Cada toque um pedido de desculpas, cada beijo uma promessa. Depois, deitados juntos, Amanda traçava padrões no peito dele. A gente não vai contar para as garotas ainda. Vamos com calma. O que você precisar. E terapia de casal, começando na semana que vem. Já pesquisei terapeutas em Lisboa. Ela riu. Você está falando sério sobre isso? Daniel se virou para encará-la. Amanda, eu te perdi uma vez. Eu passei 7 anos no inferno. Eu nunca mais vou te perder. São palavras grandes. Me observa cumprindo elas. 3 meses depois, Lisboa. Aniversário de 7 anos de Larissa e Thalita, festa pequena no apartamento delas em Lisboa. Daniel estava lá, vivendo a 15 minutos de distância, vendo-as 4 vezes por semana, lentamente se tornando pai. As garotas ainda não sabiam sobre o relacionamento, mas sabiam que os pais delas sorriam um para o outro agora. Mais tarde, Daniel se agachou ao nível delas. Querem saber um segredo? As 2 garotas se inclinaram. Eu sou o homem mais sortudo do mundo porque eu posso ser o pai de vocês, e porque a mãe de vocês me deu uma segunda chance que eu não merecia. Thalita o abraçou. A gente está feliz que você voltou. Larissa disse, a gente te ama, Daniel. Os olhos dele brilharam. Eu também amo vocês 2. Depois que as garotas foram dormir, Daniel e Amanda ficaram na varanda com vista para Lisboa. Sem arrependimentos? Daniel perguntou. Amanda se encostou nele. Milhares. Mas nenhum sobre isso. Eu vou passar o resto da minha vida garantindo que você nunca se arrependa disso. Isso é muito tempo. Não é tempo suficiente. Eles se beijaram enquanto a cidade brilhava abaixo, 2 pessoas quebradas que encontraram seu caminho de volta. Não porque era fácil, porque eles escolheram. Todos os dias, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil.